Olá, são 6h06, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Não deixe de mandar suas sugestões de reportagem, denúncia, flagrante. Isso é muito simples, é só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 992258767. Você também pode entrar na nossa página no Facebook, que é Manhã no Ar. Você interage, deixa seu recadinho, sua sugestão de reportagem por lá também. E a gente começa a edição de hoje mostrando a festa de Pentecostes, que reuniu cerca de 100 mil pessoas no Sambódromo de Manaus na tarde de ontem. A celebração, que é uma das mais tradicionais na Igreja Católica, serviu como um momento de agradecimento e renovação de fé para os fiéis. Vamos ver. Com velas e cânticos, os fiéis celebraram a presença do Espírito Santo. Também aproveitaram para agradecer e renovar sua fé. O único propósito que nós temos é renovar a fé, entende? É reconhecer que nós temos um Deus, é reconhecer que nós temos fé, é reconhecer a ressurreição católica, nós somos católicos. Uma multidão tomou conta das arquibancadas do Sambódromo. Segundo a Arquidiocese de Manaus, pelo menos 100 mil pessoas participaram da festa de Pentecostes, que celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. A missa foi presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, que falou sobre a importância da comunhão entre os irmãos. É uma grande festa das comunidades da Arquidiocese de Manaus. Como prepara a festa, realiza a festa e vem festejar. Festa da igreja. Pentecostes é a festa do Espírito Santo, festa do nascimento dessa igreja, do início da missão. Então é muito bonito, é muito significativo, né? Solidariedade, comunhão, missão e tudo na força do Espírito. É a festa das comunidades. A festa de Pentecostes é a festa da nossa igreja, a Igreja Católica, é a festa das comunidades. Temos aqui a presença de católicos vindos de toda a arquidiocese, da capital e dos municípios da região metropolitana. É a festa mais esperada do povo católico da nossa igreja aqui em Manaus. Vanderlan sempre teve o costume de participar da celebração, mas este ano foi diferente. Se emocionou bastante com a missa. É emocionante vir aqui, ver a fé da nossa igreja, ver a renovação, ver cada vez mais jovens vindo, né? Isso é bom para a nossa cidade, é bom para a igreja. E agora tem denúncia do nosso telespectador. Há quase 3 meses, nossa equipe foi à comunidade Bairro Novo, no Jorge Teixeira, e constatou que pelo menos 3 vias faltavam iluminação pública. Voltamos na última semana por lá e olha, nada mudou. Os moradores continuam aguardando alguma providência do poder público. Vamos conferir. Em fevereiro, nossa equipe visitou algumas ruas da comunidade Bairro Novo, no Jorge Teixeira, zona leste da capital, e constatou a falta de iluminação pública, principal reclamação dos moradores. Quase 90 dias depois, a situação é a mesma, escuridão total. Sem iluminação adequada, eles continuam vulneráveis aos assaltos constantes na área. Como vocês estão vendo aqui nessa escuridão, aqui tem muito roubo que acontece. A polícia aqui não passa, de vez em quando aqui, só quando você liga ainda chega atrasado. O tempo dessa moça foi assaltada aqui na frente, ligaram para a polícia, não apareceu. Sorte dela que teve um policial paisando aqui que pegou o ladrão aqui, mas aqui a gente está entregue barato. Cerca de 3 vias permanecem sem iluminação. Uma delas é onde mora Maria Gracinéia. Autônoma, se sente insegura em caminhar com o filho, pois tem medo de ser assaltada. É um pouco insegura, né, por causa dos marginais que roubam, né. Eu já fui até reclamar lá, né, porque lá na rua lá de casa também, que é logo ali no começo, também tem poste que está sem iluminação. Mesmo sem os serviços prestados, os moradores continuam pagando a taxa de iluminação em torno de R$30. A gente paga e é desse jeito aí, não é só desse lado não, também aqui se você for olhar aqui na rua B e na rua A, também na nossa frente lá de casa também tem um poste que já vai fazer uns 2 anos, com 2 postes que
tá demais. A população aqui liga, resolve também, a gente liga para lá e tudo, mas sempre diz que vem e não aparece, né? Situação difícil, né? Eles precisam ir o quanto antes, porque eu sempre digo, o problema de iluminação pública acaba virando também um problema de segurança. É isso que a gente tem visto aí nessa rua. Os próprios moradores relatam casos de assalto, né? Facilita a ação dos criminosos quando você não tem iluminação. E aquela taxa que a gente paga de iluminação pública é repassado automaticamente para a empresa que é responsável por substituir as luminárias. A nossa produção já entrou em contato com a empresa Manaus Luz, mas não tivemos o retorno. E o espaço está aberto para a empresa se manifestar. E a segunda fase da Operação Timbó, que investiga o esquema de corrupção na Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, deve começar em 2 semanas. Na última sexta-feira, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os acusados de participar do esquema. Carros de luxo, imóveis de alto padrão e até cirurgias plásticas eram pagas com o dinheiro público de Santa Isabel do Rio Negro. Um esquema de corrupção que, de acordo com as investigações do Ministério Público Estadual, era descarado e usado em benefício da família do prefeito Mariolino Oliveira. O grupo teria desviado, em 3 anos, mais de 10 milhões de reais da prefeitura. Nas outras investigações, a gente verifica que os administradores têm a preocupação de fazer com que o dinheiro circule por várias contas. Neste caso, eles não tinham essa preocupação. O dinheiro saía diretamente da conta da prefeitura para o beneficiado, que geralmente era um membro da família. E com esse dinheiro, eles passavam a ter um padrão de vida muito alto. Então, por exemplo, cirurgias plásticas de silicone, de lipoescultura no valor de R$18 mil, trocar de carros todos os anos, né? Carros de alto padrão de luxo também, construção de casas em condomínios fechados apenas para que se passasse os finais de semana, ou seja, passava a ter um padrão de vida que é o sonho da maioria de grande parte da classe média do estado do Amazonas. O Ministério Público Estadual informou que vai pedir que as prisões preventivas sejam mantidas e as temporárias sejam convertidas em preventivas para não atrapalhar os trabalhos. Um dos fatos investigados é o que envolve um dos filhos do prefeito que está na Europa. A esposa dele, presa durante a operação, teria comprado uma passagem só de ida para Portugal e embarcaria no próximo dia 25 para encontrar o marido. A Bruna, ela está com a temporária decretada, né? Mas ela tem algumas peculiaridades por ter um filho menor. É provável que ela passe a ter uma prisão domiciliar, né, em função dessa situação. E, evidentemente, que o passaporte será retirado, será pedido pela Justiça para que ela evite que ela venha viajar sem a devida autorização do Judiciário. De acordo com o Ministério Público do Estado, a segunda fase da Operação Timbó deve acontecer daqui a 2 semanas, quando todos os envolvidos nesta organização criminosa serão ouvidos pelo órgão. O objetivo desta segunda fase é identificar possíveis fraudes em processos licitatórios que envolvem empresas e empresários do município de Santa Isabel do Rio Negro. Nós temos investido muito nos nossos equipamentos, no nosso material humano, nos convênios, nos termos de cooperação técnica com os órgãos, né, para que nós tenhamos condição, os membros do Ministério Público, quer seja do GAECO, em situações específicas de organizações criminosas, mas também nas próprias promotorias do patrimônio ou nos promotores do interior, para que nós tenhamos condição de dar uma resposta para a população. A estimativa do Ministério Público é que até agora 500 milhões de reais já teriam sido desviados dos municípios do interior do estado por gestores, né, que aproveitam a distância, a falta de transparência, até de acessibilidade a esses municípios, aproveitam isso para usar de má fé e desviar dinheiro. E eles desviam dinheiro de verbas públicas, federais ou estaduais, que deveriam ser investidos em saúde, em educação, em obras de infraestrutura para melhorar a qualidade de vida do povo que vive no interior. E de repente as pessoas estão morrendo, não têm saúde, não têm educação por corrupção. É algo muito sério. São pessoas que estão morrendo por falta de atendimento médico especializado, enquanto prefeitos, secretários desviam esse dinheiro para as suas famílias e começam a viver uma vida de luxo. 4 prefeitos aqui do interior do Amazonas já estão presos, acusados de corrupção, de desvio de dinheiro e fraude em licitação. E o Ministério Público Estadual e Federal investigam vários outros casos e, ao
qualquer momento, mais gestores podem ser presos por corrupção aqui no Amazonas. E no fim de semana, na verdade, foi violento aqui em Manaus. Na Zona Leste, um assalto terminou com 2 mortes. E na Zona Norte, uma briga entre um casal resultou em mais um homicídio. Na noite de sábado, esta cervejaria, no bairro Cidade de Deus, foi alvo de bandidos. 2 homens em uma motocicleta roubaram celulares e dinheiro dos clientes. Uma pessoa reagiu e foi baleada. Edson da Silva, de 48 anos, chegou a ser levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu e morreu horas depois. Ao chegar neste trecho da rua Francisca Mendes, os bandidos derraparam na moto. Dorval Neto, de 22 anos, bateu a cabeça e morreu na hora. Já na zona norte da capital, Gilvandro Pereira da Silva, de 33 anos, foi morto dentro da própria casa. O assassinato aconteceu por volta de 1h30 da tarde desse domingo, aqui no Vale dos Sinais, zona norte da cidade. De acordo com a polícia, o homicídio é resultado de uma briga de família. A informação que nós recebemos foi que a vítima estava tendo uma discussão com a sua esposa e o irmão da esposa veio intervir, desferindo facadas no mesmo. Quando nós encontramos ele estava já nessa situação que vocês estão vendo aí, né? Foi acionado o SAMU, né, e constatou o óbito do cidadão. O acusado fugiu do local do crime, mas foi preso horas depois no Parque São Pedro. E na madrugada de ontem, um taxista foi assassinado com 4 facadas na rua Bento Fernandes, comunidade Nova Conquista, no bairro Tancredo Neves, na zona leste da cidade. José Augusto Ferreira Pires, de 45 anos, foi encontrado morto dentro do próprio veículo, um Prisma branco de placas JXA 8441. De acordo com informações repassadas para a polícia, 3 homens ainda não identificados foram vistos abandonando o carro. Os suspeitos levaram a carteira da vítima. O José Augusto trabalhava há 5 anos como taxista, era natural de Monte Alegre, no estado do Pará. Ele deixa 2 filhos e a esposa. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. E no início da tarde de ontem, o corpo de um homem foi encontrado no bairro Cidade de Deus, na zona leste de Manaus. De acordo com os moradores da área, um carro modelo Gol de cor verde parou na rua Bentivi. 3 homens desceram, retiraram o corpo e jogaram no local. O homem estava com um cinto amarrado no pescoço. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. E a polícia investiga um duplo homicídio que aconteceu ontem em Manacapuru. 2 pessoas ainda não identificadas atiraram em um homem durante uma partida de futebol. A segunda morte aconteceu minutos depois em um restaurante. O duplo homicídio aconteceu por volta das 13 horas deste domingo. O primeiro aconteceu aqui neste campo de futebol, quando um homem não identificado disparou pelo menos 10 vezes contra Janderson Gonçalves, de 30 anos. Segundo testemunhas, Buda, como era conhecido na cidade, disputava uma partida de pênaltis quando foi alvejado com os tiros que o acertou na cabeça e nas costas. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital da cidade, porém não resistiu. Após os disparos, o autor fugiu em uma motocicleta na companhia de outros 2 homens que o aguardavam neste local. Então, eles seguiram por esta rua até a próxima esquina, onde cometeram outro homicídio. Neste restaurante, os assassinos atiraram contra Reginaldo Pereira D'Angelo, de 47 anos, conhecido como Pipão, que almoçava acompanhado de familiares. Aqui, segundo testemunhas, foram pelo menos 20 disparos contra Reginaldo, que morreu no local. O pai da vítima, o senhor Antônio Saraiva D'Angelo, que é ex-prefeito de Manacapuru, foi atingido de raspão na perna. E Vinícius Freitas, de 36 anos, cunhado de Reginaldo, levou um tiro na perna e precisou ser encaminhado para o Hospital 28 de Agosto, em Manaus. O duplo homicídio está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Manacapuru. O Procon divulgou na última semana uma pesquisa com os preços dos combustíveis em alguns postos aqui da cidade. De acordo com os dados, os valores estão mais baixos, mas quem já circulou pela cidade hoje talvez tenha percebido que alguns locais voltaram a vender a gasolina com um preço um pouco mais alto. O Márcio Azevedo está percorrendo alguns postos da cidade e traz detalhes desses valores para a gente. Bom dia, Márcio. Qual é a média do preço da gasolina hoje? Olha, Diniz, essa média
na verdade está mudando, né? A gente deu uma girada, rodamos aqui alguns postos aqui da cidade, percamos a Avenida das Torres, Parque 10, Boulevard Álvaro Maia, voltamos aqui para André Araújo. Nesse posto que nós estamos parados aqui no Aleixo, a mudança foi pouca. Se você observar ali, ó, tem uma plaquinha, a gasolina R$ 3,39, né, a mesma que está ali em cima, R$ 3,39 o preço da gasolina. É um dos pontos ainda que a gente encontra combustível com preço mais em conta, mas tem muito posto que já mudou para R$ 3,85. A gente vai mostrar uma listinha para você que está em casa, que ainda não saiu, que pretende abastecer. Olha, aqui na área do Aleixo e Coroado, esse posto que nós acabamos de mostrar onde nós estamos está R$ 3,39. O da Bola aqui do Coroado também está R$ 3,39. Um outro posto mais lá à frente, aqui na André Araújo, já passando ali o Tribunal de Justiça, a gasolina já está a R$ 3,85. Isso é gasolina comum, tá? Na Avenida das Torres, 2 postos, nesse sentido bairro Cidade Nova, estão com a gasolina a R$ 3,38. O posto, no sentido contrário, já vindo aqui para o Aleixo, a gasolina lá já está R$ 3,49. No Parque das Laranjeiras, na Avenida Professor Newton Lins, já ali quem vai pegar o zigue-zague para o São Judas Tadeu, o preço do combustível lá está o seguinte, R$ 3,79. Na Avenida Tancredo Neves, no Parque 10, nós temos a gasolina a R$ 3,49, tá? E ali aquele posto de combustível já próximo ao supermercado Veneza, R$ 3,39. No Parque 10, aquele posto Atem da Avenida Maneca Marques, R$ 3,85. Na Bola do Eldorado também já está R$ 3,85. Na Avenida Maceió com a João Valério, a gasolina ainda está R$ 3,39. Naquele posto ali próximo já ao cemitério, na Maceió também R$ 3,39. No Boulevard Álvaro Maia, aquele posto já quase na entrada da Djalma Batista, R$ 3,95. É o ponto mais caro dentre os postos de combustível que nós passamos. O da Duque de Caxias e aquele já na saída da Maripiranga, ali também pelo Boulevard, a gasolina está a R$ 3,85. Na Humberto Calderaro Filho, na esquina com a Fortaleza, a gasolina R$ 3,39. Ou seja, Diniz, tem muito posto ainda mantendo o preço da semana passada, mas tem posto que já aumentou. Um exemplo é esse que está cobrando R$ 3,95 por 1 litro de gasolina. Para a gente explicar, não houve nenhum aumento deliberado pelas refinarias ou mesmo aumento de tarifa. O que acontece é que os combustíveis têm um preço livre, ou seja, o dono do posto ele faz o preço que quiser, independente de aumento ser repassado ou não. Acontece que o PROCON, que já vem verificando, junto com a Câmara dos Vereadores, se não me engano, tem inclusive uma CPI para investigar essa questão da possibilidade de cartel entre os donos de postos, ou seja, quando todos os donos de postos combinam aumentar ou baixar o preço, ou abaixar o preço e botar o mesmo valor, estava verificando uma variação, cada um posto mantinha diferente. A questão é que, do que eles mediram semana passada para hoje, já teve esse aumento e vários postos estão aumentando. Nesses que nós passamos, que o preço ainda está da semana passada, o que a gente conversou com quem estava trabalhando, é que a tendência é que até o fim do dia ou durante a semana, os preços também sejam elevados, ou seja, saiam desse patamar de R$ 3,38, R$ 3,39, para o preço que está sendo cobrado por todo mundo, essa média de R$ 3,85. Então aproveite essas dicas, corre e abastece, porque ainda tem muito posto com preço da semana passada. É uma diferença considerável, né? A gente tem posto de R$ 3,38 e posto de R$ 3,95, uma diferença de 56 centavos se você for encher o tanque e tiver no seu trajeto, que também não adianta procurar um posto que esteja em promoção, que fique longe, que você já vai consumir o seu combustível. Então, se tiver no trajeto, dá para ter uma economia considerável. Aproveita para abastecer logo nessa manhã, se for possível, né, Márcio? E o problema é o cartel, porque as empresas, elas alegam que existe a livre concorrência, então pode botar o valor que quiser. O problema é quando esse valor sobe e desce combinado. Todo mundo pratica o mesmo preço e nós, usuários, ficamos reféns dos empresários. Agora, Márcio, a gente está recebendo uma informação agora de uma paralisação do transporte coletivo, que 30% dos ônibus de todas as empresas não estariam circulando na cidade. Nessa sua busca aí por tentar encontrar postos, deu para perceber alguma coisa nas paradas de ônibus? Elas estão mais cheias do que o normal? Olha, Diniz, pelos locais que nós passamos, não deu para observar isso, não.
Até porque já era um pouquinho mais cedo, né? A gente ainda era antes das 6 da manhã quando a gente começou a circular. A gente vai fazer isso agora porque na sexta-feira, quando teve mais uma reunião de conciliação lá no Tribunal Regional do Trabalho, a desembargadora presidente, a Maria das Graças Alecrim, foi muito clara. Quando os rodoviários não aceitaram, não acabaram, na verdade, os rodoviários e também o Senetran, os donos das empresas, não chegaram a um acordo. Ninguém fez propostas para chegar a um consenso. E a partir daí a greve ficou certa. Então, o que ela disse é o seguinte: a frota total tem que estar paralisada em 30%. Não é 30% da garagem A, 30% da garagem B, 30% da garagem C. Porque se na somatória tiver um ônibus que seja a mais do que os 30% da frota, ela vai baixar a multa, que é de R$50 mil a hora, ao sindicato dos rodoviários. Então a gente vai dar uma verificada agora nas garagens para ver como é que está a paralisação, porque o certo era que no horário de pico, que é de 6 da manhã até as 9, são 30% da frota parada, ou seja, 70% rodando. E no entrepico é o contrário, 70 parado e 30 rodando. Então é isso que tem que ser cumprido na liminar. Então a gente vai dar uma rodada aí pelas garagens para ver se a gente vê de fato como é que está, e também principalmente nas paradas de ônibus para ver como é que o usuário está enfrentando aí essa paralisação do transporte rodoviário. Diniz. Ok, Márcio, obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E a gente já recebe aqui informação de vários telespectadores que estão nos terminais de integração, estão nas paradas de ônibus aguardando pelo transporte coletivo e não conseguem pegar o transporte por conta dessa paralisação. Mais uma, né? Porque na sexta-feira houve uma reunião para discutir sobre esse dissídio, né? Os empresários dizem que não pode dar 20%, os rodoviários querem esses 20% de reajuste. E houve mais uma negociação para tentar entrar em um acordo para esse dissídio coletivo e esse acordo não aconteceu. A audiência de conciliação entre representantes do Sindicato dos Rodoviários e do Sinetran foi tensa. Mas não dá para estar ouvindo esse senhor aqui. Então, a minha posição é estar ouvindo o advogado do Sinetran e os empresários aqui propondo redução de salário. Após 2 horas e com várias intervenções e pedidos de entendimento da presidente do Tribunal Regional do Trabalho, patrões e empregados não chegaram a um acordo sobre o reajuste salarial pedido pelos rodoviários. O sindicato quer reajuste. Sabemos que está todo mundo passando por dificuldade, mas não é justo passar o ônus dessa crise para os trabalhadores. Nós não temos culpa. Essa crise não foi criada por nós. Então, ou o Sinetran dá 20% de reajuste para a categoria, ou a greve vai ser mantida até o tribunal julgar o nosso dissídio. A gente vai começar já a paralisar no entrepico 70% e até julgar o dissídio 30% no pico e 70% no entrepico. O diretor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte afirmou que elas precisam reduzir os salários dos trabalhadores em 0,98%. E qualquer aumento no salário só será possível se a Prefeitura liberar o reajuste da tarifa de ônibus pedido pelos empresários. Segundo eles, o sistema está à beira de um colapso. Tem um conjunto de fatores que vai desde a questão das eleições, passando pelo subsídio, até a questão contratual hoje que está desequilibrado, né? Não existe hoje, por parte da Prefeitura, um cálculo atual do valor do serviço. E isso torna impossível assumir qualquer compromisso novo. Com o impasse, o dissídio coletivo da categoria vai ser julgado pelo Pleno aqui do Tribunal Regional do Trabalho. Ainda não há uma data para que esse processo entre na pauta de julgamento. Enquanto isso, a categoria vai permanecer em greve e o Tribunal Regional do Trabalho vai ficar de olho se vai haver o cumprimento ou não da liminar. A população, no final, é quem mais sofre, não é? Então, se não cumprir o mínimo, a população vai sofrer muito mais. E o tribunal não pode ficar inerte. Ele tem que aplicar as sanções legais. A liminar do TRT, que está em vigor, determina a multa de R$50 mil por hora, caso os rodoviários descumpram a decisão judicial. Desde o dia 26, pelo menos 10 paralisações pontuais já foram feitas pelos rodoviários, prejudicando milhares de usuários. Para o Ministério Público do Trabalho, falta bom senso entre rodoviários e donos de empresa para resolver todo esse impasse. Para haver uma negociação nesse momento de crise, nenhuma das partes quer ceder, né? Então eu acho que numa conversa, uma conversa com dados concretos, com planilhas de custos, a gente deve conseguir chegar a uma negociação, sim.
E a gente continua falando sobre esse assunto agora ao vivo com Márcio Paes Barreto, que está no estúdio da rádio A Crítica FM. Olá, Márcio, bom dia. Coletivo. Bom dia, Adriane. A gente está falando aqui sobre as reuniões dos rodoviários com o Sinetran. Não houve entendimento. Nesse fim de semana já teve paralisação e hoje a gente tem informação que elas continuam. Tá? E a população continua aí sendo a mais afetada nesse momento de falta de conciliação entre esses dois setores. É verdade. A gente estava comentando agora há pouco que, infelizmente, nesse cabo de guerra entre as empresas e os trabalhadores do transporte coletivo, onde a parte que mais fica prejudicada é a população, é o usuário do transporte coletivo, e já há registro na manhã desta segunda-feira que várias paradas de ônibus na Zona Norte, na Zona Leste, estão lotadas de pessoas, lotadas de trabalhadores, e infelizmente, como você bem disse, a população é que paga o pato dessa briga entre as empresas e os trabalhadores e os rodoviários. Na última sexta-feira, teve uma reunião para discutir o dissídio coletivo da categoria. Não houve acordo entre o Sinetran e o Sindicato dos Trabalhadores. No sábado, eles já decretaram 30% da frota paralisada, e aí prejudicou muita gente, porque sábado também é um dia em que as pessoas saem para trabalhar. No domingo, essa paralisação continuou de 30%, e hoje, na manhã desta segunda-feira, a greve permanece. O Sinetran propôs aos sindicalistas a suspensão do processo do dissídio por 6 meses, para que as empresas possam encontrar alternativas aí para cobrir os custos, né, do sistema, mas a proposta foi recusada. O tribunal decidiu que o caso segue para julgamento. O Sindicato dos Trabalhadores mantém a paralisação até que um acordo a respeito do pagamento do dissídio dos rodoviários aconteça. Entre as reivindicações da categoria estão um reajuste de 20% nos salários, o ticket de alimentação no valor de R$ 15, vale lanche no valor de R$ 9, ambos diariamente, além de cesta básica. O Sinetran informou que vários ônibus foram depredados, foram vítimas de vandalismo, né, no fim de semana. E aí a gente tem informação também que há uma reunião marcada para as 10 horas da manhã de hoje entre a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e o sindicato, para ver se entram num acordo para que a população não fique prejudicada. Essa não é a primeira vez que acontece a paralisação, Adriane. A gente já registrou aqui nas últimas semanas outras paralisações sobre justamente essa questão do dissídio coletivo. Não há uma previsão, não há um direcionamento para que essa greve termine. Infelizmente, a gente tem fotos aí que mostram que vários trabalhadores, vários rodoviários estão parados nas garagens do transporte coletivo. A gente registrou pelo menos 4 empresas do transporte coletivo que estão nessa greve, que é a Global Green, que atende a Zona Leste, né, a Líder, que fica localizada no Mutirão, a empresa São Pedro, lá na Redenção, e também a União Cascavel, que fica ali na Zona Leste, entre o Nova Cidade e o bairro Jorge Teixeira. E aí a gente tem as fotos que foram enviadas pelos trabalhadores, pelos rodoviários, que mostram e confirmam essa greve que está acontecendo. Agora, a gente, como falou agora há pouco, é importante que a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, os fiscais do Tribunal Regional do Trabalho, fiscalizem se realmente esses 30% da frota está paralisada, se não há um número maior, se esse percentual não aumentou, porque se aumentar vai prejudicar muito a população, já está prejudicando muito a população que depende desse sistema de transporte urbano aqui em Manaus. A gente tem aqui a confirmação de uma tentativa de reajuste salarial dessa categoria, né? A gente entende que existe esse clamor. Eles querem os 10% de recomposição da inflação, mais 10% de ganho real. Mas é preciso ter bom senso. Nenhuma categoria, em um período de crise, tem um reajuste de 20%. Aí os rodoviários pressionam as empresas, que pressionam a prefeitura para aumentar a tarifa do transporte coletivo, que pode sobrar para o consumidor, né? E a gente tem agora informações e imagens de paralisação da garagem São Pedro,
que estão de braços cruzados. Vários trabalhadores, nas imagens que você vê agora pela TV A Crítica, estão de braços cruzados, os ônibus estão nas garagens e isso deve ter um reflexo nas paradas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes ao vivo do RC Coop e o Márcio Azevedo, que também está se deslocando para essas paradas de ônibus. Agora, Márcio Paes Barreto, vamos mudar de assunto, falar sobre as novas regras dos planos de saúde que começaram a valer. Que regras são essas? Essas regras começaram a valer ontem, no domingo, né? E principalmente quando o usuário ligava para receber um atendimento, ele tinha que ligar, passar horas aguardando um atendente, uma secretária eletrônica. E agora não, agora a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que uma dessas mudanças seja por parte das operadoras, de que uma unidade de atendimento presencial seja implantada em horário comercial durante todos os dias úteis nas capitais ou regiões de maior atuação dos planos. Então, o usuário vai ter uma unidade de atendimento nas capitais e nas regiões onde esse plano atua. Ficam isentas as operadoras de pequeno porte e exclusivamente odontológicas, as filantrópicas e as de autogestões. Né? As empresas de grande porte também terão que oferecer atendimento telefônico 24 horas, nos 7 dias da semana, ou seja, o usuário não vai ficar sem o atendimento. Né? As de médio e pequeno porte, as exclusivamente odontológicas e as filantrópicas deverão ter um canal telefônico para atender aí em horário comercial durante os dias úteis. Então é uma boa notícia para o usuário e que vai ter aí um suporte a mais, um suporte presencial para receber o atendimento dessas empresas aí de plano de saúde. Que boa notícia. Obrigada pelas informações, Márcio. Ótimo dia para você. Daqui a pouco eu volto com mais notícias da Rádio A Crítica. Bom dia, Adriane. Até mais. Até já. E você que faz parte do grupo de risco e ainda não se vacinou contra a gripe H1N1, hoje a Fundação Amazonas Prev vai disponibilizar doses da vacina para a população. Eu converso agora com José Augusto Souza, que traz mais detalhes desse serviço. Bom dia, Zé. Quantas doses serão disponibilizadas e quem pode receber essa imunização? Bom dia, Adriane. Bom dia para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar. Pois serão 150 doses disponibilizadas justamente para esse grupo de risco, né? Idosos, crianças até 5 anos, gestantes e mulheres que acabaram de ter neném. Essas 150 doses vão ser disponibilizadas lá na sede da Amazon Prev, que fica na rua Duque de Caxias, número 435, no centro, ali pertinho da Praça 14. Aqui ao meu lado tem o Adalberto Barroncas, que é assessor da diretoria do Amazon Prev. Adalberto, bom dia. Precisa levar algum documento ou a pessoa chega lá e já pode ser vacinada? Não precisa levar nenhum documento, né? Na realidade, como é voltado aos nossos aposentados e pensionistas que comparecerem hoje e amanhã no atendimento do Amazon Prev, eles serão atendidos, assim como as pessoas idosas acima de 60 anos que moram ali nas imediações da Amazon Prev também serão atendidas. Não precisa levar nenhum documento, a não ser a identificação da idade e as crianças menores de 5 anos, conforme a própria exigência do H1N1. Reforçando, esse benefício não é só para os pensionistas, para os aposentados da Amazon Prev, para qualquer pessoa que aparecer? Não. As pessoas que morarem ali às imediações da Amazon Prev, ela pode ser atendida sem problema nenhum. Ok, muito obrigado, Adalberto. Então é isso, é importante se prevenir. Lembrando que essa vacinação vai acontecer no dia de hoje e amanhã, das 8h30 até as 11h30 da manhã. Adriane. Ok, Zé, obrigada pelas informações. E você que ainda não tomou a sua vacina, também pode procurar uma unidade básica de saúde, se faz parte desse grupo de risco, e fazer a sua vacinação. É importante procurar, porque a gripe H1N1 já tem 2 vítimas, 2 mortes foram confirmadas por causa dessa doença aqui em Manaus e existem vários outros casos suspeitos. Hoje no quadro A Vaga é Sua, a gente mostra como algumas mulheres estão conquistando uma participação mais efetiva no mundo dos negócios. Enquanto algumas preferem os escritórios, outras, por não conseguirem abrir mão da criação dos filhos, escolheram tocar o trabalho em casa mesmo. A Júlia Magalhães foi conversar com mulheres que resolveram mudar de vida e serem donas do próprio negócio. Há 2 anos, Kátia resolveu que era hora de montar o próprio empreendimento. O tipo de negócio foi todo pensado por conta de um novo papel, o de mãe. Começou a vir, né, a ideia na minha cabeça quando meu filho nasceu.
Eu parei de trabalhar para ser apenas mãe porque a rotina que eu tinha no meu antigo emprego não ia me permitir ter a criação que eu gostaria. E depois eu comecei a ficar muito inquieta porque eu queria voltar a trabalhar, mas eu não queria abrir mão de estar com ele. Então, o empreendedorismo veio para mim assim para me salvar. E assim surgiu o Conviver, que aos poucos ganhou novas empreendedoras, unidas pelo mesmo motivo. A Patrícia, por exemplo, deixou a vida de comissária de bordo e resolveu viajar em um novo negócio. E foi a Luna a inspiração para essa nova vida. A gente aprende a balancear o trabalho com a maternidade. Eu, por escolha, decidi largar o meu emprego tradicional para me dedicar 100% à minha filha e eu consigo ter essa facilidade de estar em casa com ela e, ao mesmo tempo, trabalhar no meu ateliê que eu montei em casa. Então, isso é muito gostoso do empreendedorismo. Tá valendo a pena. Tá valendo muito a pena. Um detalhe ajudou o negócio a prosperar. Patrícia já tinha o dom para trabalhos manuais. Começou fazendo laços para a própria Luna e deu tão certo que ela resolveu investir. Eu tive que aprender a administrar, porque eu não tinha noção de nada, assim, de como precificar um produto, como administrar o dinheiro, como investir. Isso eu tive que aprender. Então, assim, eu contei muito com a minha coach para me dar essas ferramentas de como trabalhar e por isso que tem dado certo. E o conselho de uma coach é exatamente esse. Empreender, sim, mas fazer alguma coisa que você já conheça e se preparar para isso. Fazer um plano de negócios, ou pelo menos fazer um modelo de negócio para descobrir quem é seu cliente, que proposta de valor você vai ter e se preparar, precisa se organizar. Um dos motivos para essas mamães empreenderem foi ter tempo para curtirem os pequenos. Mas flexibilidade de horário não significa menos trabalho. Se você quer empreender para trabalhar menos, eu acho que não é o caminho. Talvez para ter mais liberdade de horário, mas a maioria dos empreendedores que eu conheço não trabalham menos do que 12 horas. Então, acho que foco, disciplina e resiliência são ingredientes essenciais para quem quer empreender. Além de ter tempo para os filhos, a independência financeira também é um estímulo. A Jani, por exemplo, é professora em uma faculdade, mas nem por isso deixa de trabalhar por conta própria. Ela é revendedora. A renda aumentou pelo menos R$ 1.500 por mês e ela está realizada como profissional. A venda aqui, para mim, realmente eu tenho tido assim, um retorno rápido, né, na questão financeira. Estou muito feliz, né? E assim, não só eu feliz, eu faço as pessoas felizes, porque na forma quando elas compram um produto, né, o bem-estar, isso é impagável. As mulheres pensam mais na hora de escolher se vão ou não abrir o próprio negócio. Em compensação, se qualificam mais para estar à frente de uma empresa. É o que dizem pesquisas feitas pelo Sebrae. Claro, os cursos estão sendo cada vez mais procurados. Nós temos cursos voltados para mulheres empreendedoras. Nós temos todos os nossos concursos de mulher empreendedora. Entrem no site do Sebrae, www.sebrae.com.br. Vocês vão ver uma série de cursos que vocês podem fazer, inclusive pela internet e gratuitamente, e entrar nos nossos concursos de mulher empreendedora. E nesse momento de crise, por que passa o nosso país, a satisfação das novas empresárias é positiva. Essa é uma dica para você que está em casa agora, acompanhando Manhã no Ar, é mãe ou não, mas está sem emprego nesse período de crise. O empreendedorismo pode ser uma boa alternativa. E às vezes você tem uma habilidade aí, tem aquele prato que você faz que todo mundo gosta, pode começar a pensar em trabalhar com isso. Ou então alguma outra habilidade de artesã, enfim, qualquer tipo de negócio, tanto de forma autônoma, ou então investir mesmo no negócio mais de empreendedorismo mesmo, mais rigoroso, com investimento maior, um aporte maior, porque as mulheres estão aí para provar que tem capacidade para isso, para conseguir administrar, e existem também vários cursos gratuitos e não, que podem lhe ajudar a começar o seu negócio próprio num período de crise, que essa tem sido a alternativa para muita gente, não só para a mulher, mas para muita gente que precisa se manter e não consegue voltar ao mercado de trabalho. E agora a gente vai conferir as vagas que estão disponíveis no Cine Amazonas nesta segunda-feira. Assistente de loja, uma vaga. É necessário estar cursando administração ou áreas afins. Subgerente de loja, uma vaga. É necessário estar cursando administração ou áreas afins, ter experiência em gestão de equipe, carteira de habilitação e disponibilidade de horários. Auxiliar de estiva, 4 vagas. É necessário ter ensino médio completo e a vaga é exclusiva para PCD apenas com laudo atualizado.
Padeiro, uma vaga. É necessário ter ensino médio completo e 6 meses de experiência na carteira. Técnico de refrigeração, uma vaga. É necessário ter o ensino médio completo e experiência de 6 meses, além de curso na área de refrigeração. Artífice de manutenção, uma vaga. É necessário ter ensino médio completo, experiência de 6 meses com elétrica, hidráulica e afins. E chegou a hora da gente saber como está Manaus, direto do RC Cop, as imagens exclusivas que são feitas do nosso helicóptero. Adeilson Albuquerque já está sobrevoando a cidade. Olá, Adeilson, bom dia. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar nesta segunda-feira, de tempo muito bonito, tempo aberto. O Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, mostra ali para o lado da zona oeste da capital do Amazonas. Ponte Rio Negro também maravilhosamente bem, linda. Temperatura média para hoje de 25 graus, sensação térmica de 26, possibilidade de chover é de 30%. Raio V alto e o pôr do sol está previsto para as 5 da tarde e 55 minutos. E pelas informações meteorológicas, Adriane, vamos ter um dia. Adeilson, já deu para perceber como está o trânsito na cidade? Já sim, já deu para a gente observar, inclusive, neste momento, o Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, ele está mostrando aqui o finalzinho da Constantinopla, pegando aqui o Campos Elíseos, já entrando também no bairro Redenção. Bom dia para todo mundo que mora aqui na Redenção, Campos Elíseos e adjacências. O trânsito até então, Adriane, é muito tranquilinho, mas é claro, nós recebemos a informação e realmente já foi confirmado que 30% de algumas empresas estão com a frota retida dentro das garagens, e entre as garagens está exatamente a Aviação São Pedro, que nós mostramos neste momento. Pelo menos no trajeto que nós fizemos ali pela Estrada dos Franceses, Constantinopla, nós não vimos muitas pessoas nas paradas, mas esse reflexo da empresa, esses ônibus retidos aqui na Aviação São Pedro, deve ser um pouco mais forte pelas próximas horas, pelos próximos minutos. Vamos estar acompanhando, inclusive nós estamos observando aqui sobre a Aviação São Pedro que realmente muitos ônibus estão retidos, confirmando então que 30% da frota, pelo menos da Aviação São Pedro, está... Porque a gente está recebendo reclamação dos nossos telespectadores que estão ali na zona norte da cidade, o T3, o terminal que fica lá na Cidade Nova. A gente recebe já imagens, informações de lá, que a situação está bastante complicada. Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes dessa área. Ó, agora a gente recebe essas imagens que foram registradas. Terminal 3 fica ali na Cidade Nova, ônibus parados e muita gente aguardando pelo transporte coletivo nessa manhã. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Estamos de volta com o Manhã no Ar. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. São 6 horas e 56 minutos e a gente vai lá para cima acompanhar as imagens exclusivas do RC Cop, porque o Adeilson está na Zona Norte, sobrevoando a empresa Líder. Muitos ônibus, Adeilson. Muitos ônibus, mais de 45 ônibus retidos aqui dentro da empresa Líder, no Núcleo 15, na Cidade Nova, zona norte da capital do Amazonas. E diferente da situação lá da Aviação São Pedro, em frente aqui, Adriane Diniz, como o Alex Gomes mostra ali, ó, os cobradores, motoristas, o movimento, é claro, está todo mundo pacificamente ali, todo mundo posicionado, né, esperando uma espécie de porte de comando, mas muito mais trabalhadores aqui, se nós compararmos com a situação lá da Aviação São Pedro, na Redenção, na zona centro-oeste da capital do Amazonas. Está aí, em detalhes, neste momento, tudo sendo mostrado de cima e realmente agora no ângulo um pouco mais aberto. Vamos abrir, Alex, só para mostrar que realmente muitos ônibus estão retidos dentro da garagem, um número considerável. E diga-se de passagem, na nossa vinda até aqui, observamos muitas pessoas nas paradas aqui da Zona Norte, como por exemplo a Max Teixeira, estrada da Cidade Nova, a Timiras também, até a chegada aqui da Líder no Núcleo 15, na Zona Norte da capital do Amazonas. 30% da informação que realmente chegou até a nossa equipe continua retida dentro da empresa Líder, prejudicando a população. Agora a gente vai lá para baixo com o Márcio Azevedo, que está
bem ali posicionado, com informações mais concretas, consolidadas, para trazer agora neste momento. Ele está lá embaixo. É a equipe do Manhã no Ar, de cima e de baixo. Tudo bem, Márcio Azevedo, e a situação aí do seu lado, Márcio? Oi, Adeilson, olha, aqui embaixo na porta da garagem da Líder Transporte, o que a gente visualiza são muitos ônibus. Agora há pouco, um funcionário da empresa ligado à direção conversou conosco e disse que metade da frota está paralisada, ou seja, 50%. Eles tinham recebido um cronograma do Sinetran na sexta-feira, que depois daquela reunião no TRT, que acabou não chegando a um acordo, os sindicatos rodoviários com o Sinetran, ficou acordado que o Sinetran iria elaborar uma planilha com 30% da frota para ser paralisada nesse horário de pico e 70% no entrepico. E em cima dessa planilha ela seria distribuída às garagens e seria cumprido para não prejudicar a população. Porém, aqui a informação que nós temos é que isso não aconteceu. Eles começaram a fazer a paralisação da frota conforme a planilha, mas em um determinado horário a informação é que chegou o representante do sindicato e não deixaram os demais ônibus sair. E o que nós temos de fato é que tem muitos ônibus da Líder parados aqui, lá dentro. Os funcionários, alguns ainda estão aqui na frente da garagem. Agora, na sexta-feira, a desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a Maria das Graças Alecrim, que esteve à frente da mesa de negociação que acabou não chegando a um acordo entre os sindicatos rodoviários e o Sinetran, foi bem explícita e bem taxativa ao presidente do sindicato dos rodoviários, que se ficasse provado que a frota parou mais do que os 30% da frota total, eles iriam aplicar a multa de R$50 mil a hora ao sindicato. Porque o que acontece? Não é que tem que parar 30% na garagem A, 30% na garagem B. É no somatório da frota, que é de aproximadamente 1.400 veículos, elas têm que ficar parado 30% no horário de pico, que vai das 6, se não me engano, até as 9 da manhã, e no entrepico, né, são 70% paralisado. Então, o TRT está verificando isso para ver se houve descumprimento da liminar. Um exemplo, nessa empresa aqui, metade da frota paralisada. Se você pegar uma outra empresa que a Adeilson passou aí, a gente tem 30%, 40% da frota paralisada. Na somatória final, se ultrapassar os 30% determinado, vai ser multado. Porque o que ela não quer é que a população seja prejudicada. Ela entende o pleito dos trabalhadores, mas o que aconteceu? Não chegaram a acordo. Na reunião de sexta-feira, o Sinetran não levou nenhuma proposta, pelo contrário, ele apresentou uma proposta de reduzir o salário dos trabalhadores em 0,98%, alegando que não tem condição de dar nenhum real de aumento. O sindicato dos rodoviários, em contrapartida, também disse que não ia aceitar, então por isso estava o estado de greve. Ficou acertado que o processo agora vai para julgamento do pleno do TRT e nesse espaço, daqui a 10 dias, eles vão voltar a se reunir, mas dessa vez lá no Ministério Público do Trabalho, para ver se já apresenta nova contraproposta. O Sinetran disse que só pode aumentar se a Prefeitura autorizar o reajuste da tarifa, porque estaria, segundo eles, em um colapso, e o Sindicato dos Rodoviários que não aceita. O trabalhador precisa. Se o sindicato, segundo o presidente do sindicato na sexta-feira, nos falou o seguinte: se o Sinetran oferecer pelo menos 10% de aumento, eles colocam um ponto final na greve. Mas até o momento não chegou a acordo e o que está valendo é a greve. Só reforçando, devem paralisar 30%, isso é o que está na liminar. 30% da frota no horário de pico e 70% no entrepico. E o TRT vai estar fiscalizando, o sindicato também, para que, se não for cumprido, vai ser aplicada a multa. Adeilson, aí de cima, pelo que você me falou, as paradas estão cheias e a população já está sentindo essa greve, né? Já está assim, Márcio Azevedo. Toda a extensão ali da Max Teixeira, por exemplo, muitas pessoas nas paradas esperando o ônibus, que infelizmente, como você citou, realmente aqui de cima a visão é bem privilegiada. São mais de 45, mais de 50 ônibus retidos na empresa Líder, que é uma das principais aqui da zona norte da capital do Amazonas. E o superintendente Pedro Carvalho acabou de confirmar na Rádio Acrítica, conversando com o Márcio Paz Barreto, também com o Wilson Lima, que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o sindicato, a SMTU, vão sentar para ver se eles chegam aí a um consenso, né? Tomara que isso aí possa acontecer mesmo e, consequentemente, a população não ser prejudicada. Mas, infelizmente, mesmo havendo um acordo, mesmo havendo uma reunião daqui a pouco às 10 horas, já confirmada
pelo Pedro Carvalho, superintendente da SMTU. A população já foi prejudicada, está sendo prejudicada na manhã desta segunda-feira, Adriane. Vamos mostrar esse prejuízo à população, vamos aí nas principais avenidas da Cidade Nova, ver como a população está sendo atingida, né, por essa greve. E a gente vê aí nessas imagens que você acabou de mostrar, a gente já pode ir se deslocando para lá, e enquanto a gente comenta aqui o que acontece. É 30%, né? Parado e cheio de gente. Olha só. Muita gente, aí, né, Deus? E aguardando pelo transporte coletivo. E a gente vê o exemplo nessa empresa líder, não cabe mais 70% dentro daquela área. Então, está quase tudo parado aí mesmo. A gente vê que tem pouco espaço para que outros ônibus estacionem naquela área. Passa o ônibus agora do transporte coletivo, vamos ver se a parada diminui. Olha aí o sufoco para conseguir pegar o ônibus nessa manhã de segunda. Esse ônibus aí está lotado, ele acabou passando aqui, as pessoas inclusive fizeram ali parada e o ônibus acabou não atendendo. Isso consequência, mais uma vez, da empresa que cobre boa parte da zona norte da capital do Amazonas. A exemplo também da Eucatu União Cascavel, que é outra empresa que nós recebemos, que também reteve pelo menos 30% da frota ali no Conjunto Canaranas, também aqui na zona norte da capital do Amazonas. Olha só como é que a parada está abarrotada. Consequentemente, a população fica sofrendo com essa paralisação que aconteceu hoje pela manhã e continua. Mais uma vez, Adriane Diniz, tomara que haja um acordo logo mais às 10 horas da manhã entre o sindicato, a SMTU e a categoria e a população. Infelizmente, todas as vezes ela é penalizada com a falta de responsabilidade, enfim, de muitos. Está aí como nós estamos mostrando aqui na Zona Norte, numa das ruas principais, bem ao lado aqui da Líder, no núcleo 15, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Agora você imagina aquelas paradas que a prefeitura destelhou tudo, né? E estão ainda em fase de obras, mas o usuário do transporte não tem conforto nenhum, pega chuva, pega sol e espera muito pelo ônibus que não passa em mais uma manhã de greve do transporte coletivo. A gente pode circular em outras áreas aí da Zona Norte, Deus, para mostrar também o trânsito. Uma alternativa para essas pessoas desde a semana passada tem sido usar o transporte alternativo, né, que é um pouco mais caro, mas pelo menos está funcionando. Na Zona Leste, muitos usam o alternativo amarelinho, que circula também, mas ali é só entre os bairros. Para ir para o centro da cidade, outras regiões, não tem alternativa, além do alternativo, quando o ônibus do transporte coletivo convencional deixa de circular. Pois é, infelizmente a população sofre com isso, paga um pouco mais caro devido a essa paralisação. Nós estamos ali mostrando um pouquinho o início aqui da Avenida das Torres, com trânsito até que neste trecho aí que o Alex Gomes mostra, até que... Daqui a pouco a gente volta com a Deilson Albuquerque com mais detalhes sobre o trânsito e sobre essa paralisação que atinge hoje a cidade por conta da greve dos rodoviários. E agora eu tenho uma dica cultural. Pela 4ª vez, o Paço da Liberdade está na rota da Semana de Museus. A programação começa amanhã aqui em Manaus e quem traz os detalhes dessas atividades para a gente é o José Augusto Souza. Zé, conta pra a gente que público vai poder conferir isso aí no Paço Municipal. Pois é, Adriane, então a programação vai ser extensa, tudo em alusão ao dia 18, né, Dia Internacional dos Museus. Só para falar no Paço da Liberdade, no Paço Municipal, que fica ali no centro, no centrão, ali naquela Praça Dom Pedro II, aquele prédio bonito de fachada amarela. Você já visitou? Não visitou? Então aproveita essa semana que vai ter programação especial. Ali no entorno do Paço eu tenho aqui a programação dessa semana. Olha só, na terça-feira, dia 17, às 3 da tarde, no Café Teatro, que fica ali pertinho, vai ter uma palestra da arquiteta Ana Lúcia Abraim sobre o tema Paisagens Culturais. Na quarta-feira vai ser a vez de estudantes da rede municipal fazerem uma visita guiada ao Paço. E também na sexta-feira, encerrando as atividades, vai ter outra palestra de arqueologia histórica no centro da cidade, às 3 da tarde, também no Café Teatro, que fica ali pertinho. Agora sim, essa é a programação só do Paço da Liberdade, porque a cidade tem vários outros museus, também com programações especiais. O José Cardoso, que é vice-presidente da Manaus CUT, está aqui ao meu lado e não me deixa mentir, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Manaus hoje, na Semana do Museu, são 8 museus que vão estar abertos ao público. E é imperdível. E em relação ao Paço da Liberdade, além desses dias, o Paço vai estar aberto. Inaugurou mais uma exposição, né, de fotografia da Nailê
decorado. E além dessa exposição, tem a exposição do Thiago de Mello, a exposição da Pedra Fundamental, a sala de arqueologia. E fica o convite para as pessoas participarem, visitarem os museus, conhecer a nossa história, conhecer o porquê de tantas coisas que passa desapercebido no nosso cotidiano. São museus muito característicos, né? Tem de imagem, som, tem museu do índio, enfim, tem museu do seringueiro. Tem o Museu do Seringueiro, onde você tem mais ou menos uma noção, uma ideia do que foi, né, o Soldado da Borracha. Tem o Museu do Teatro Amazonas, tem o Museu da Moeda Numismático, no Palácio Provincial, tem o Museu da Casa Eduardo Ribeiro. Então são muitas opções e vale a pena, porque o museu, na verdade, é a história preservada. Qual é a grande função do museu? É você interagir com o público e fazer ele uma coisa emocional. E quando você se emociona, você aprende e você grava para a sua história. Aí, dica boa do José, que é meu xará. E a programação completa, Adriane, para quem quiser saber detalhe desses outros museus, endereços, horários, ela vai estar disponível também na nossa página no Facebook. Obrigada pelas dicas, Augusto. E agora a gente volta a falar com a Adeilson Albuquerque, que está sobrevoando a cidade no RC Cop. Vamos lá. Oi, Adeilson. Sobrevoa que parte da cidade agora? Nós estamos aqui em frente à empresa Eucatu União Cascavel. Esta via que passa bem em frente é a Camapuã, uma das principais que liga a Zona Norte e a Zona Leste da capital do Amazonas. Os ônibus também continuam retidos aqui no interior da empresa, como Alex Gomes mostra. Deve ser 30%, até porque não tem muito, até porque a empresa aqui ela tem muitos ônibus, né? Mas realmente nós viemos constatando que boa parte está nas ruas da nossa cidade. E o que nos chamou a atenção, Adriane Diniz, exatamente o número de cobradores e motoristas bem em frente da empresa Eucatu União Cascavel. Inclusive, por aqui, o movimento é um pouco mais intenso, tem até uma Kombi ali com alto-falante sobre ela. Até agora há pouco, algumas pessoas com palavra de ordem estavam gritando, falando ali. Então, existe algo um pouco mais organizado e bem mais intenso aqui em frente à empresa Eucatu União Cascavel. Inclusive, neste momento, um ônibus aqui adentrando a empresa na manhã desta segunda-feira. Ou seja, um movimento bem mais intenso aqui. Nós também constatamos, na vinda até aqui, a Eucatu União Cascavel, muitas paradas abarrotadas, infelizmente, Adriane. Adeilson, e eles têm razão em estarem insatisfeitos, além de não terem o salário, vão negociar, sentam na mesa para uma reunião, querem 20% de reajuste, de repente a empresa vem com uma contraproposta de reduzir o salário deles. Parece até piada, né? Você negociar para aumento salarial e houve uma proposta do seu chefe de que vai reduzir em quase 1% o seu salário. Isso fez com que eles se mobilizassem ainda mais e estão nas ruas hoje. Aí a gente vê uma concentração grande. E deve ter uma reunião ao longo do dia, a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível. Funcionários e empresários se entendam e a população não seja tão prejudicada. Perfeito, até porque já está sendo prejudicada, né, Adriane? Para ser menos prejudicada, para pelo menos minimizar a situação. Agora nós estamos simultaneamente com a Rádio Crítica FM. Realmente, Wilson Lima, como você citou, aqui o movimento é bem mais considerável. Muitos profissionais, motoristas e cobradores, reitero, apesar do número mais considerável aqui em frente da garagem da empresa Eucatu União Cascavel, mas o movimento é pacífico. Agora há pouco, mais uma vez, reitero, aquela Kombi com alto-falante sobre ela, tinha algumas pessoas com palavras de ordem. Tem ali uma viatura também da Polícia Militar, apenas para resguardar a integridade física e para manter também essa pacificidade que nós estamos observando bem aqui na Camapuã, a principal via que liga a Zona Norte à capital do Amazonas. E já foi confirmado mesmo, Adriane, o Wilson agora há pouco, o próprio Márcio Paz Barreto estava conversando com o Pedro Carvalho. Às 10 horas deve acontecer essa reunião. A gente espera que tudo seja resolvido da melhor forma possível. Mas cá para nós aqui de cima temos uma visão privilegiada, ressaltamos, não estamos afirmando, mas apenas uma observação que ali na empresa líder, sinceramente, mais de 30% da frota está retida, porque muito ônibus dentro da garagem, eu acho que 30% não é um número exato, não. Lá apenas... é metade, Adeilson, metade da frota está retida.
Pois é, muitos ônibus lá, metade da frota que estão confirmando aí, retida lá na empresa líder, prejudicando muito mais a população ali do núcleo 15 e 16 e também o público aqui da zona norte da capital do Amazonas. Tomara que haja um consenso a partir das 10 horas da manhã e que a população não seja muito mais prejudicada. Adriane e Wilson Lima. Adeilson, obrigada pelas informações. Ótimo dia para você e para toda a equipe. Em nome de toda a nossa equipe, até amanhã, sem paralisação do transporte coletivo, é o que a gente espera. Até lá, Adriane. Tomara, a gente vai ficar torcendo por isso. Que agora a gente vai ver o que já foi notícia até aqui no Manhã no Ar. Cerca de 100 mil fiéis participaram da missa de Pentecostes no Sambódromo. A celebração é uma das mais importantes da Igreja Católica. Segunda fase da Operação Timbó, que investiga esquema de corrupção na Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, deve começar em 2 semanas. Na última sexta-feira, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os acusados de participar do esquema. Fim de semana foi violento aqui na capital. Na Zona Leste, um assalto terminou com 2 mortes. E na Zona Norte, uma briga entre um casal resultou em mais um homicídio. Taxista é assassinado com 4 facadas na comunidade Nova Conquista, Zona Leste da capital. José Augusto Ferreira Pires, de 45 anos, foi encontrado morto dentro do próprio veículo. De acordo com testemunhas, 3 homens ainda não identificados foram vistos abandonando o carro. Polícia investiga duplo homicídio que aconteceu ontem em Manacapuru. 2 pessoas ainda não identificadas atiraram em um homem durante uma partida de futebol. A segunda morte aconteceu minutos depois em um restaurante. E agora a gente fala de um assunto gravíssimo que tem se tornado cada vez mais frequente nos noticiários: o abuso e exploração sexual infantil. Infelizmente, esse tipo de crime faz parte da realidade de muitas famílias e só tem como ser combatido com o envolvimento de toda a sociedade. Só neste ano, 212 casos foram registrados aqui em Manaus. Manhã de uma quinta-feira, uma mulher flagra o próprio sogro, de 80 anos, abusando da filha de apenas 5. O fato aconteceu no Parque São Pedro, zona oeste da cidade. O fato é que a mãe dessa criança, quando chegou em casa, flagrou o sogro, de 80 anos, estuprando a menina. Uma babá de 21 anos, presa depois que o irmão de uma menina de 7 descobriu os abusos e contou aos pais. O crime só foi descoberto quando o irmão mais velho da criança flagrou a babá beijando a menina. Nesse mesmo momento, ele contou aos pais o que tinha visto. Só que a babá negou o que tinha acontecido. E a criança, como estava sob pressão psicológica, também negou o fato. E o último, um dos mais chocantes de todos. No dia 12, a história de uma menina de 11 anos que foi estuprada pelo padrasto e teve que ser operada às pressas. Ela correu o risco de perder o útero. Quando esse cidadão avistou a guarnição, ele saiu correndo e aí a PM